coisa que eu queria conversar com você, Vitor, é o quanto o tamanho do pênis, ele afeta a autoestima do homem. Nossa, isso é uma pergunta bem importante. Ontem eu até estava dando uma palestra e peguei justamente um artigo que fala... O nome do artigo começa, o tamanho importa, que é como os homens se avaliam. Nesse artigo, eu diria que 88% se autoavaliaram como satisfeitos, mas mesmo assim, metade gostariam de mudar a aparência. Ué? Exatamente. Eles gostariam de mudar. E tem outros artigos que falam que até 70% dos homens gostariam de mudar a aparência da área íntima. E importa de tal forma que eu recebo pacientes que têm dificuldade, inclusive, de se relacionarem. Alguns até com um tamanho que a gente considera normal, mas eles se veem como pequenos, né? E isso atrapalha muito o relacionamento, né? Tá diretamente ligado à autoestima, porque eu como professor, eu faço umas buscas assim antropológicas. Se a gente pega o falo, é um símbolo que permeia sociedades e tempos. Então, obviamente, ele tem um significado muito importante para o homem. E para algumas mulheres também, né? A gente recebe alguns pacientes que eles comentam algumas coisas que as mulheres dizem depois do procedimento, né? Tem aquela coisa do início, não é importante, mas depois que faz, ela fala, poxa vida, era importante mesmo, né? Então, de fato, tem uma importância muito grande na autoestima do homem. Cara, e às vezes tem uma questão estética também, né? Sim. Uma questão do que é a cobrança do que é uma coisa que eu queria que fosse, assim. A gente tem muito disso, né? Do que a gente projeta pra gente, né? Sim, tem. É óbvio que existem algumas limitações em relação ao quanto a gente vai poder mudar essa estética, né? Mas tem isso da comparação. Eu tô no vestiário, meus amigos são assim, quando eu era adolescente, meus irmãos eram assim. Outro dia eu recebi justamente um paciente que falou isso. Ele falou, minha família, todo mundo tem um tamanho tal. Ele falou, só eu que sou um pouco diferente. Mas normal, mas assim, em relação... Ele passou a se comparar, a gente se compara, né? O ser humano no geral. E o homem, que tem esse trânsito com os amigos, acaba se comparando e criando, de certa forma, na sua cabeça, um ideal de pênis. Assusta a quantidade de manja-rola aí que sendo destacada aqui pelo doutor. Pô, já vamos ficar de olho aqui, ó. Vamos conversar nos vestiários. Mas o que é hoje, o que a gente poderia consolidar como um tamanho médio, assim? É muito difícil falar de média, né? Mediano, médio, mas ainda mais do pênis, que tem comprimento, tem circunferência, tem, sei lá, um monte de questões no meio, né? Mas o que a gente consegue... O que seria o médio do brasileiro hoje, assim? Tem outro dia também montando uma outra aula, eu achei um estudo bem interessante que ele fez uma compilação, vamos assim dizer, dos tamanhos dos pênis ao longo de décadas e por continentes. Tá. Né? Mas pensando em Brasil, a média está entre 12, 14 ereto. Tá. Né? No estado flácido, aí 8, 9, 10 centímetros são tamanhos que a gente considera como normal. Né, o que a gente consideraria, vamos dizer assim, como micropênis ou um pênis pequeno, seria um pênis ereto com menos de 7 centímetros e flácido menor que 4 centímetros. Aí as pessoas podem perguntar, mas às vezes flácido ele está um pouco enrugado, está retraído, está frio. Está tímido. Exatamente. Então a gente tem uma técnica para a gente fazer essa aferição, essa medição. Então a gente precisa esticar o pênis para fazer essa medida, porque, óbvio, o paciente está lá nervoso, ar-condicionado ligado, ele vai ficar menos que 4, né? Então, a gente estica o pênis para tirar essa medida. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? Deve ter o trampo de dar uma medida, né? Sim, tem que fazer toda a aferição, inclusive para acompanhar o tratamento, para saber o quanto ele evoluiu. Uma média a partir da onde? Da base de cima ou da de baixo? De cima. A gente mede de cima. Né? Tem os caras que roubam na base de baixo, né? Até a costura ali, né? É bem comum, é bem comum isso acontecer. Começa a régua no períneo, né? Ó, pela minha régua aqui tem uns 25. Exatamente. Existe alguma circunferência? Porque a gente fala muito de tamanho, né? Mas acho que tem a questão da circunferência também. Existe alguma circunferência mediana? A gente tem alguma estatística que mostre, que fale sobre isso? Sim, a gente é menos comum, mas também, né?
Inclusive, isso é o que mais incomoda os pacientes. Todos eles falam, olha, quando está ereto, eu acho que tem um tamanho legal, tem um comprimento legal, mas a circunferência está me incomodando. Então, a média, que eu falo até pelos pacientes da clínica, que eles são bem a média mesmo que a gente encontra aí nos estudos. Então, flácido, a gente tem uma circunferência média aí de 8, 9 centímetros, às vezes um pouco menos. Né? E ereto, a gente vai aí para 11, 12. Óbvio, aí tem os pacientes que tem um macropênis, que a gente chama, que é 15, 16 de Macropênis? circunferência. Que circunferência? Que é 15 de Macropênis circunferência? é um pênis muito grande, que a gente considera grande. Pô, um macro. esse é um termo novo. Eu tô Existe vivendo... o micropênis e o macropênis, né? Mas o que é 15? Isso aqui é 15, será? De circunferência? Seria tipo mais que isso? Ai, agora também não consigo Não, agora pensar, que... mas seria mais ou menos isso aqui. Porra, mais não, ou aí menos, não tem né? inconcebível. Ereto. Não, inconcebível. Ontem eu fiz um retorno online, eu atendo muito paciente fora, né? Fiz um retorno online de um paciente, ele falou, olha, achei legal, ainda tá no início, porque depois vou discorrer exatamente com um pouco mais de detalhe a técnica. Eu falei, não, calma que você ainda vai colher mais resultados. Ele falou, olha, eu tô medindo aqui em casa, deu 17. Eu falei, calma, faz 2 dias que você fez o procedimento, espera. Ele falou, mas eu quero chegar no 20. Nossa! Então ele quer, já sei que ele é um paciente que no retorno vai fazer mais. Meu Deus. Né? Vamos fazer mais. E essa questão, é que nem você falou, ela afeta não só a autoestima, mas essa questão de autoestima, de psicológico, lidado com uma concepção que o cara pode ter do próprio pênis, também deve afetar a performance em algum tempo, né? Sim, tem alguns que falam, olha, chega na hora e eu fico muito nervoso e não vou. É a minoria dos pacientes, na verdade. A grande maioria do perfil da clínica são de pacientes que são, vamos dizer assim, relativamente bem seguros, mas eles querem uma melhora. Então é bem comum eles sentarem ali na frente e falar, olha, eu tô bem, mas a gente pode melhorar, como se fosse um procedimento facial. Tô bem, mas eu quero melhorar. Então eles buscam essa melhora, né? Mas existem os casos, obviamente, os pontuais, de pacientes que têm comprometimento. Esses dias eu recebi um paciente até que já passou por um processo de cirurgia e ele relatou que antes da cirurgia, até no preparo, falaram para ele, olha, mas você não tem caso, uma das assistentes lá do médico, você não é caso de cirurgia, né, porque o seu pênis é normal. E ele tem isso na cabeça que não é. E aí eu falei, então vamos te examinar, deixa eu ver como é que é. E realmente, é um pênis normal. A gente não pode falar que é um pênis grande, mas é um pênis normal. Mas é algo que afeta ele de tal forma que ele teve pouquíssimas relações sexuais. Um paciente de 30 anos teve pouquíssimas relações sexuais porque ele tem muita vergonha da área íntima. E ele falou que ele não quer. Eu falei, olha, sugiro fazer um acompanhamento. Ele falou, não quero aceitar. Ele falou, eu quero aumentar. Né? Mas ele precisaria, provavelmente, de um acompanhamento, né? E questão de formato também? Existe um formato ideal? Porque acho que esse é outro ponto, né? Eu vejo que as pessoas discutem tamanho, até circunferência, mas também a questão do formato também tem uma questão estética envolvida. Né? Tem, mas isso não é uma coisa assim tão importante. Não existe um padrão. Né? Tem alguns estudos que falam aí de 11 tipos de pênis e outros que falam de 30 tipos de pênis. Uau, 30? Né? 30 tipos, né? Virado para esquerda, direita, um pouco para cima, um pouco para baixo. Drift para cá, drift para lá, meia lua soco, né? Cima, cima, baixo, baixo. Exato. A glande um pouco maior, a glande um pouco menor. Mas é o que eu falo para os pacientes. É diferente do rosto, que a gente tem uma proporção da distância bisigomática, bigoníaca, né? Eu falei, o pênis não tem um padrão. Não é correto eu falar, olha, se eu tenho uma circunferência tal, a glande tem que ser tal. Se eu tenho uma circunferência assim, a glande tem que ser assim. Isso não é. É um órgão bastante diverso, vamos assim dizer, né? Tem muitos modelos de pênis, né? Muitos tipos. Então... tem alguns pacientes às vezes que se incomodam, falam, eu tenho meu pênis muito curvado para a direita ou para a esquerda. A técnica não visa isso, não visa endireitar o pênis, mesmo porque isso é, na verdade, o padrão. Todo mundo tem um desviozinho aí para algum lado. Muito difícil alguém que tenha o pênis retinho, né? Isso é bem difícil. Então, não existe um formato. O que existe algumas doenças, né? Como a doença de Peyronie, que de fato causa uma curvatura que impede a relação sexual, o que dificulta muito a relação sexual, mas isso já é uma patologia, ela precisa de tratamento médico, né? E aí já é uma intervenção mais delicada, né? Existe intervenção clínica sem cirurgia e existe a cirurgia para a doença de Peyronie.
Esse que você acabou de assistir foi um corte com o Dr. Vitor Mello sobre harmonização peniana. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, não esquece de se inscrever no nosso canal. E para conhecer mais do trabalho do Vitor, dá uma olhada no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.